Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Túlio Gontijo e eu vou falar um pouquinho com vocês hoje sobre os marcos legais da inclusão especial na perspectiva da educação inclusiva. Antes eu vou fazer a minha autodescrição. Eu sou um homem de pele parda, de cabelos, olhos e barbas castanho escuro. Eu sou um homem gordo, uso um piercing no nariz e estou usando um óculos de haste transparente. Hoje eu estou usando uma camiseta laranja e ao fundo tem uma parede branca com espelho e um móvel também branco. Então, como eu disse para vocês, eu vou falar um pouquinho sobre os marcos legais da educação especial na perspectiva da educação inclusiva. E eu estou com uma colinha aqui, porque eu vou ler alguns conceitos para vocês, vou falar um pouquinho sobre algumas legislações, mas fiquem tranquilos, porque vocês não precisam decorar estes documentos, decorar esses números, esses números de leis, de documentos, porque foi por isso que nós produzimos, tem um material que tem o texto com essa mesma nomenclatura, produzido pela professora Vilma e pela professora Silvia e finalizado por mim, professor Túlio Gontijo, tá? Então vamos discutir um pouquinho sobre os principais documentos que fomentam essa política, os principais marcos legais que fomentam essa política. O primeiro deles que a gente precisa falar é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é lá de 1948, A Organização das Nações Unidas, a ONU, se reuniu, os representantes se reuniram e discutiram sobre os direitos humanos, os direitos que são pertinentes a todas as pessoas. E no artigo 26 ele vai falar da segurança do direito à educação para todas as pessoas. E quando nós dizemos todas as pessoas com deficiência também são inseridas nesse público. Então o primeiro documento que vai falar sobre isso é a Declaração dos Direitos Humanos. Depois nós temos a Conferência Mundial da Educação para Todos, lá de 1990. E a Conferência Mundial, ela promulgou um documento que vai apresentar os programas que atendam à diversidade das características e necessidades dos alunos. Então aqui vai falar não especificamente do direito das pessoas com deficiência, mas dizer que todos têm direito à educação. Depois nós temos a Declaração de Salamanca, e é de 1994. Essa sim é a Conferência Mundial sobre Necessidades Educativas Especiais. Mas uma vez não está falando especificamente de pessoas com deficiência, porque ele vai falar que as escolas devem acolher todos os alunos, independentemente de suas condições físicas, intelectuais, sociais ou emocionais. E vai falar que os sistemas educativos eles têm que garantir o atendimento a essa diversidade de alunato, em especial, e aí entram dois públicos, que é as crianças marginalizadas e desfavorecidas. Percebam mais uma vez que não está falando especificamente dos direitos das pessoas com deficiência, mas a partir da hora que nós falamos que a educação é direito de todos, a partir da hora que a gente aborda que é necessário que os aparatos legais fomentem e exijam que a educação seja para todas as pessoas, logo passa-se a então entender que todas as pessoas incluem também as pessoas com deficiência. Lá em 1999 a gente passa para o terceiro milênio, E aí nós temos ali a Carta para o Terceiro Milênio, que vai discutir questões ligadas à paz, à solidariedade, à justiça. E aí eles vão falar sobre questões sociais, econômicas e ambientais, enfatizando a necessidade do compromisso com a paz, com a justiça e com a solidariedade. Percebam que não é um documento, mais uma vez, voltado para a educação especial, mas que é utilizado enquanto embasamento para que dialogue. Quando nós falamos da justiça social, quando nós estamos falando da solidariedade, do compromisso global com isso, nós estamos falando também, indiretamente, da educação. Depois nós temos a Declaração Internacional de Montreal sobre Educação, que é em 2001. Esse documento vai estabelecer princípios e diretrizes que promovem a inclusão de pessoas com deficiências em diversas esferas da sociedade. Mais uma vez, não especificamente da educação. Está falando da inclusão das pessoas com deficiência nas esferas da sociedade. A educação é uma esfera social. Ou seja, a participação plena de todas as pessoas, independentemente das suas capacidades. Percebam mais uma vez que é um documento amplo, geral, sobre inclusão de pessoas com deficiência,
mas que é utilizado como embasamento legal, né, para a educação especial. Depois, nós temos no ano de 2005, pela Unesco, a orientação para a inclusão, garantindo o acesso à educação para todos. E esse documento ele fornece diretrizes para a promoção dessa inclusão à educação para todas as pessoas. E, mais uma vez, dialogando voltado para as pessoas com deficiência. Tá bom? Depois, nós temos o Relatório Mundial sobre a Deficiência, que foi elaborado pela ONU e pelo Banco Mundial. Ele é de 2011 e ele vai discutir sobre a participação plena das pessoas na sociedade, abordando questões como direitos humanos, acessibilidade e desenvolvimento. Então aqui está falando do público de pessoas com deficiência no acesso pleno no seu desenvolvimento social. Depois, em 2015, nós tivemos a Declaração de Cheiron, que é uma declaração que estabelece uma visão global para a educação até o ano de 2030. Então, ele foi produzido em 2015 e faz uma proposição de onde se deve estar na educação, no processo educacional no Brasil, no mundo, né, no ano de 2030. E ele vai falar que reconhece a educação enquanto fundamental para o desenvolvimento sustentável socialmente. Então, aqui a gente está falando de um direito à educação para todas as pessoas aqui, ó. Reconhecendo que a educação é fundamental para o desenvolvimento sustentável e para a promoção da paz e da justiça. Isso através da educação, tá? Então nós tivemos lá em 2015 este documento e aí então nós fechamos nesse material, né, nesse primeiro módulo, um contexto mais mundial sobre que fomentou o processo de educação especial nessa perspectiva inclusiva. Quando a gente fala no Brasil, nós temos inicialmente a Lei 4.024, lá de 1961, que é a primeira LDB, Lei de Diretriz e Bases da Educação. E na LDB, nessa LDB lá de 1961, vai falar do direito dos excepcionais à educação. Ponto. Só fala que as pessoas excepcionais, que era a nomenclatura que era utilizada naquela época, tinham direito à educação. Nós sabemos que a LDB, a Lei de Diretriz e Bases, ela é um documento que fica em vigor durante 10 anos. Então, em 1971, nós tivemos a LDB, que é a Lei 5.692. Aí, nessa LDB de 71, eles vão falar do tratamento especial, que é o que a gente chama de educação especial hoje, né? Só que também só vai dialogar sobre esse tratamento especial voltado para essas pessoas. No contexto brasileiro, a gente vai falar inicialmente pela LDB, né, pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que é um documento que vai ser sancionado lá em 1961, que é a Lei 4.024. A Lei 4.024 ela vai falar sobre direito dos excepcionais à educação. Percebam a nomenclatura que era utilizada naquela época, dos excepcionais. E ponto. A gente sabe que a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases, ela é um documento que atua durante 10 anos. Então, em 1961, e em 1971, nós temos a LDB, a Lei 5.692. E aí eles vão falar do tratamento especial. Então, a LDB, de 1971, vai instituir um tratamento especial para as pessoas portadoras de deficiência. Ponto. E aí, mais uma vez, uma nomenclatura que a gente não utiliza mais hoje, que é o termo portadoras de deficiência, né? De portar algo. E é só isso que discute essa legislação, desse tratamento especial para este público. Lá em 1973, cria-se o Centro Nacional de Educação Especial, que depois, mais tardiamente, se torna a Secretaria de Educação Especial, que é um instrumento que foi muito importante no processo de construção da educação especial no Brasil. Em 1988, nós temos a Constituição, né, que vai falar que a educação deve ser considerada como direito de todo cidadão e dever do Estado, e aí isso também é utilizado enquanto, né, se é direito de todo cidadão, logo das pessoas com deficiência também. Depois, nós temos, a partir dos anos 1990, nós temos um marco na educação de modo geral, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? A Lei 8.069, de 1990, e esse documento ele vai trazer o direito das crianças e dos adolescentes. E as pessoas com deficiência, as crianças e os adolescentes, pessoas com deficiência, entram também
nesses direitos. Em agosto de 2009, nós temos o decreto 6.949, que promulga a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, que aconteceu em 2007, em Nova York, mas foi promulgado, foi chancelado no Brasil por essa legislação em 2009. E em 2015 nós temos a criação da LBI, da Lei Brasileira de Inclusão, ou do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é a mesma legislação, que é o documento que vai falar sobre o direito da pessoa com deficiência à saúde, à educação, ao esporte, ao lazer, à moradia, a todos os estratos sociais de todas as pessoas, não é isso? Então esse é um apanhado mais geral, e aí vocês vão ler nesses documentos que são disponibilizados para vocês, e no nosso próximo módulo também nós vamos discutir um pouco mais aprofundado cada uma dessas legislações a nível de Brasil, mas nós trouxemos nesse primeiro momento essas legislações que promulgaram então para a educação especial. Aqui no estado de Mato Grosso, as principais legislações voltadas para a educação, nós temos, primeiro, em 2022, a Lei 11.689, que institui a Política Estadual de Educação Especial, equitativa e inclusiva e com aprendizado ao longo da vida, que é voltada para as pessoas com deficiência, transtorno do espectro autista e superdotação. Essa legislação também define modalidades como educação bilíngue de surdos, classe, escola especializadas e bilíngues, e determina também acessibilidade, equipe multidisciplinar, apoio individualizado e foco no potencial do aluno. Então nós temos, para além de documentos internacionais, documentos nacionais e também aparatos legais estaduais. Nós tivemos em 2018 o decreto 1.728, que é o Regimento Interno da SEDUC de Mato Grosso. Esse decreto ele prevê atendimento a todas as diversidades da educação básica, indígena, quilombola e especial. Inclui a criação da Coordenadoria de Educação Especial, que é responsável pelo diagnóstico, planos de inclusão, articulação intersetorial e formação de professores. Então, nós tivemos em 2018 e 2022, e em 2023 nós tivemos uma atualização desse sistema organizacional da SEDUC, que estabeleceu um documento que institui núcleos de material didático adaptado e tecnologias assistivas, que é uma metodologia, né, um método que é muito utilizado hoje na educação especial. Nós temos a formação continuada para professores e famílias, apoio às famílias, atuação articulada da Coordenadoria de Educação Especial, núcleo de escolas especializadas, ou seja, inclusão, né, o processo de inclusão nas escolas comuns, e a classe hospitalar e domiciliar, garantindo vínculo escolar a alunos afastados. Percebam que essa atualização organizacional da SEDUC, da Secretaria de Educação Estadual, permitiu a criação destes setores no estado de Mato Grosso. E também teve, no ano de 2021, o Plano Estadual de Educação, que é o PEE, que foi promulgado a partir da Lei 11.422, que estabelece diretrizes como a erradicação do analfabetismo, a universalização do atendimento e a superação das desigualdades educacionais, incluindo financiamento e monitoramento via SEDUC e Conselho Estadual de Educação. Então, esse Plano Nacional de Educação ele vai falar dessa erradicação do analfabetismo e vai falar da superação das desigualdades. E quando a gente pensa no público-alvo da educação especial, existe uma desigualdade. Quando nós falamos da superação dessas desigualdades, logo nós estamos falando da política também de educação especial. E aí, trazendo para o micro, falando aqui em Rondonópolis, na cidade de Rondonópolis, nós temos alguns documentos. Nós temos em setembro de 2023 a Lei 13.087, que institui as diretrizes municipais de educação especial para a pessoa com transtorno do espectro autista, né? E ela cria também o decreto NAMEI, que é o instituto que institui o Núcleo Especializado para Neurodiversos, ou seja, para os alunos que possuem TEA. Tem também a Resolução 1 de 2020, que fixa normas para a educação especial na educação infantil e ensino fundamental do sistema de educação do município de Rondonópolis. Essa resolução, gente, ela reafirma o compromisso do município com a educação inclusiva. E ela garante que todos os alunos, e aí independente das suas condições, sejam elas físicas, intelectuais, sensoriais, tenham acesso à educação de qualidade.
E isso promove um ambiente que desenvolve, né, a valorização da diversidade, do acesso a desse público na educação. E esse material também vai discutir um pouquinho sobre o público-alvo da educação especial, quem é essas pessoas e tudo mais. Mas isso a gente vai falar no próximo módulo, no próximo tópico, que é gestão escolar e acessibilidades, que eu também vou estar com vocês. Tá bom? Então, esse material, que é o texto, né, que foi produzido pelas professoras e por mim, e este vídeo é para fazer um aparato geral, para que vocês tenham esse conhecimento de uma construção a nível mundial, nacional, estadual e municipal do processo de construção de uma política de educação especial. E aí, como diz o nosso curso, no projeto que nós estamos dialogando sobre a educação especial numa perspectiva numa perspectiva inclusiva. Tudo bem? Então, pessoal, obrigado pela presença de vocês, obrigado por vocês estarem comigo. Parabéns pela dedicação nesse projeto, por estarem nas aulas presenciais, pela leitura do material, e nos vemos então no nosso próximo módulo.